Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e vamos continuar um bate-papo sobre a Polícia Penal Federal. Se você não viu o vídeo 1, tá aqui com o grande Marcelo Adriano, ele que é professor, que é policial penal federal, passou em um monte de concurso, uma pessoa do sindicato que entende a Polícia Penal Federal realmente por dentro. E vamos falar sobre a questão do perfil, quem que deve realmente entrar nesse cargo, lado bom e ruim da profissão, sobre o próximo concurso. Um bate-papo bem legal. Se inscreve no canal, curte e compartilha, porque a gente é um dos poucos que fala sobre a PPF e bora pro vídeo. Professor, aqui no canal a gente gosta muito de trazer assim a realidade das profissões. A gente não gosta de ficar endeusando e tal. Não, claro. Para quem que você indica e para quem você não indica a Polícia Penal Federal? Quem está assistindo o vídeo aí, eu queria esses dois lados, né? Quem deveria virar um PPF, estudar, e quem não deveria? O que você acha dessa questão do perfil, né, para ser um policial penal? O perfil é muito importante. Né? Por que é muito importante? Porque você tem que viver, né? A vida não é só a remuneração, não é só o trabalho. Você tem que viver. E viver bem compreende também você estar bem no seu trabalho. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho no meu trabalho. Onde eu vou, eu levo minha polícia lá para cima. Primeiro, porque eu ajudei a construir. Segundo, porque eu gosto muito do que eu faço, desde o princípio. Esse foi um dos motivos que, por exemplo, eu nunca procurei sair. Eu acredito que tenha capacidade para passar na PRF. Eu acho que sim, né? Na PF, inclusive, já passei e tal. Então, mas eu nunca procurei sair, porque eu sempre gostei muito do meu trabalho. Tá? O perfil indicado é aquela pessoa que efetivamente goste do meio policial. Esse é o primeiro ponto. Porque nós temos, e isso acontece em todas as polícias. Todas. Militar, civil, as pessoas que entram exclusivamente pela remuneração, pela estabilidade. As pessoas passam a vida sofrendo. Porque não gosta de arma, porque não gosta de farda, porque não gosta disso, não gosta daquilo. Então, tem que ter um perfil que queira efetivamente, que sinta prazer em vestir uma farda, que sinta prazer em colocar uma arma na cintura, que sinta prazer em trabalhar de verdade. Segundo ponto importante, entender os aspectos da Polícia Penal Federal, que é diferente da PRF, diferente da PF, diferente da Civil. Por exemplo, nós vivemos enquartelados, não é? Porque são unidades ainda, né? Nós vamos extrapolar os muros muito em breve com a execução penal federal. Isso aí já é um projeto que certamente vai acontecer muito em breve. Mas, por enquanto, nós temos como as unidades específicas de execução penal. Então, se o cara não quer morar em Porto Velho, eu até respondi uma pergunta no meu Instagram que foi bem engraçada. E aí, quem vai aí para Catanduvas? Catanduvas, que é de longe a melhor unidade para trabalhar, mesmo porque eu estou aqui, né? Você vai para Porto Velho, irmão. Assim como na PRF, você vai para a fronteira. Você vai lá para a Amazônia. Não tem o que fazer. Vai para a Amazônia. Na PF, você vai para a Amazônia. Você não vai para Paraíba, para João Pessoa. João Pessoa vai estar um antigão que estava ralando lá na Amazônia. É verdade. Então, entender isso para não sofrer. Porque muitas vezes, o que acontece? Isso a gente vê sempre. O cara vai para a fronteira, vai chegar lá e ficar vegetando. Não aluga uma casa, o cara vai lá e vive lá. Entenda que esse é o processo. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, ter esse perfil. E entender que o trabalho policial é um trabalho de entrega. Então, você vai ter que entregar bastante. Se você tiver essas duas coisas no coração, você vai se dar bem. Vamos mudar um pouco. Eu quero falar do outro lado do professor Marcelo, que é Sim. essa questão do instrutor de tiro. O professor é instrutor de tiro, né? Sim. Pode falar. Quanto tempo? Não, quanto tempo, professor? Então, eu sempre gostei muito dessa atividade, né? Por isso também entrei nas Forças Armadas, né? Passei no meu primeiro concurso, fui militar de carreira das Forças Armadas, fiquei 13 anos, tá? Só que eu tinha dificuldade para atirar. Para você ver, eu atirava muito bem de fuzil, olha que interessante. E tinha dificuldade para atirar de pistola. Certa vez, o meu filho perguntou sobre calibre. Eu não soube responder. Aquilo me chamou a atenção. Falei, peraí, eu 13 anos nas Forças Armadas, cujo um dos principais instrumentos de atuação é a própria arma. E eu não sei. Peraí, tem alguma coisa errada. E comecei a pesquisar sobre armamento a partir de então, que é um mundo, cara, fascinante. Desde o histórico, porque, veja, aprender de verdade, e aí é um dos problemas relacionados ao armamento e tiro, que as pessoas acham que armamento e tiro é atirar. Atirar é um aspecto do armamento e tiro. Mas a arma está com a gente desde que o mundo é mundo. Se você permitir, eu discorro um pouco sobre isso depois. Apesar de que a live aí, ou a gravação talvez fique um pouco grande, mas depois você corta para você achar que não é relevante. Fica tranquilo. Tá? Então, eu comecei a me questionar. E aí eu passei, né, comecei a estudar para outros concursos, porque o Exército, para mim, tinha alguns pequenos problemas, né?
especialmente ter mais de uma classe, né? Eu prefiro, né? Esse foi um dos motivos, por exemplo, que eu nunca desejei para a Polícia Federal. Né? Acho que carreiras com classe única considero muito melhores, ao menos... Assina embaixo, assina embaixo. Carreiras com classe única eu considero muito melhores, ao menos para o meu psicológico. Entendeu? Ao menos para o meu... Sabia que o meu diretor já ralou comigo aqui embaixo. O meu diretor geral é da minha turma. Já ralou comigo aqui embaixo. Então, e futuramente mim, pode ralar com você, né? E futuramente pode vir a ralar de novo. Então, que daí a pessoa tem outra cabeça, né? Pô, já vi gente que o cara tá lá no topo um dia e no outro dia tá na viatura com você. Tá na pista, tá na pista, entendeu? Então, isso para mim eu acho muito interessante. Tá? Então, quando eu passei no concurso, e aí nós tivemos uma sorte muito grande, porque, como eu disse, não tinha referência nem de formação de policiais penais, não é? Mas aí, como eu disse, lá no Distrito Federal, o sistema sempre foi extremamente moralizado. Por quê? Uma pergunta interessante. Porque o Distrito Federal sempre foi diferente? São vários os motivos. Um deles é que lá o agente penitenciário era policial. Olha que interessante. No Brasil, lá era policial. Em outros lugares, não. Mas lá era policial. E aí, tivemos um policial pioneiro lá, no que tange a doutrina de gerenciamento penitenciário, que é o Mauro Albuquerque. Ele criou um grupo dentro do sistema de execução penal do Distrito Federal, e esse grupo, que, cara, sensacional, foi a base, inclusive, do próprio sistema penitenciário federal, foi que nos caiu no colo deles a nossa formação, porque não tinha quem formasse. Nós fomos criados inicialmente dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal, opa, arregou, refugou. Não quero, não sei mexer com preso. Sai daqui, fomos para o IDEPEN, que era, lembra, um bancão de fomento, era 4 portinhas dentro do MJ. Ou seja, não sabia absolutamente nada, nem sequer sobre formação policial. E aí, por sorte, nós caímos lá no Distrito Federal, certo? E começamos, então, a nossa formação. E lá no curso, atirando, foi que eu vi que eu tinha muitas deficiências. Porque nas Forças Armadas se atira muito pouco de arma curta. E lá eu comecei a ter que atirar de arma curta muito mais. E eu percebi que eu tinha muita dificuldade. Mas eu pensei, peraí, eu não sabia atirar. Eu ensinava os outros a atirar. E comecei a estudar sobre isso. Né? Foi aí que eu recebi o convite por me destacar na minha instituição, né? Eu sempre fui muito proativo. Fui o primeiro instrutor da Polícia Penal Federal, o primeiro. Tá? Eu fui convidado, né? Foi feita uma seleção para o primeiro curso de formação, depois do meu, formarem-se instrutores de tiro na Academia Nacional de Polícia. Só que existia uma prova, a prova do alvo colorido, certo? O alvo colorido tinha uma dinâmica que hoje, para mim, é muito simples, mas na época eu nem conhecia. E eu fui tentar a prova, cara, chafurdo, geral, total, tem ponto positivo, só que você perde ponto, eu fiquei com negativo. Falei, cara, eu não sei atirar. Foi aí que eu senti o start. E aí eu tive a sorte de conhecer aqui Vitor Matos e Maurício Fedato, 2 campeões brasileiros de tiro. Maurício Fedato, 7 vezes campeão brasileiro de tiro. E comecei a aprender do zero, desci do tamanco, comecei a aprender do zero o tiro. Foi aí que eu entendi o processo do tiro, cara. Foi aí que eu vi que eu passei, sabe, contando ali, quase 16 anos mexendo com arma sem saber atirar. E era algo tão simples. Eu passei a me interessar, então, a difundir isso. Porque no meio policial, infelizmente, e aí eu faço uma crítica com propriedade, porque eu sou policial. Poucas pessoas sabem de verdade sobre o tiro. Sabe o que é pior? As pessoas não sabem que não sabem. A pessoa não sabe que não sabe. Por quê? Porque tem a síndrome da farda mágica. O cara botou a farda, ele é um entendido de arma, mesmo sem saber nada. Vou te dar um exemplo. Você foi policial, não foi? Claro, sim. Você não foi policial? Você sabe que 389 milímetros também? Sabia ou não? Acaba não. Ué, mas você não era policial, entendido de arma? Veja, eu não tô te depreciando, é só como uma forma de poder ilustrar para as pessoas. Mas o 380... e isso acontece muito porque, assim, você chega no curso de formação, direito você já escutou. Assim, várias coisas você já escutou, mas quando vai para armamento e tiro, eu me lembro, assim, é um mundo que você nunca ouviu falar. Então você já tem toda a atenção que, pô, você vai... E daí você entra num mundo que você, assim, desconhece. Eu desconhecia total, assim, armamento e tiro. Nada, não sabia nada. E vou dizer a você, o próprio instrutor muitas vezes não sabe. Eu digo isso por mim, porque eu também não sabia. Estava nas Forças Armadas e ensinava. 762 o quê? Milímetros? Como assim milímetros? O que é esse 762? O 38 e 380, por exemplo. Quando eu falo em 38 e 380, eu estou falando em fração de polegadas no calibre real. Agora, matematicamente, 0,38. Não é a mesma coisa que 0,380? Matematicamente falando? E por que são diferentes? O policial não sabe. O 12, por exemplo, o calibre 20 na espingarda é um calibre menor do que o calibre 12, que é um número menor. Por quê? Ninguém sabe, cara.
Eu não sabia nada disso. Agora, você pode pensar, não, eu tenho que atirar. Não, você tem que ter uma base de conhecimento para você, a partir daí, como você disse, é um mundo desconhecido. E quando você entende o que, como e porquê, até o aprendizado prático fica mais fácil. Porque você sabe por quê. O seu cérebro entende o porquê você está fazendo aquilo. Exemplo, treinar em seco. Eu detestava treinar em seco. O dia que eu Sim, entendi o super porquê importante. treinar em seco, cara, eu só treino em seco. E hoje Para em quem não dia, sabe o que é treinar em seco, professor, treinar sem explica. munição. É Sem treinar sem munição. a munição. Tá? Só vou te dar um exemplo. Não pode mostrar, né, o equipamento aqui, né? Mas vamos imaginar aqui, só para você entender o treinar em seco. O boom e o recuo da arma, que é a diferença do tiro em seco para a munição, ele ocorre depois que a munição saiu. Então, você atirou, decidiu atirar. Quando a munição está aqui, ocorre o boom e o recuo. Isso quer dizer que tudo que você pode fazer pelo tiro ocorre antes do boom e do recuo. Então, todo tiro é em seco, na prática. Sim. Então, treinar em seco, fazer o controle do gatilho, controle da empunhadura, certo? A apresentação da arma, tudo você tem que treinar em seco. Sem contar a questão tática, que é a da movimentação, que é necessário. Quando você passa a entender esse tipo de coisa, você vê que você dá um salto qualitativo, tanto no seu aprendizado, quanto no seu próprio tiro. Tá? Então, a partir daí, eu comecei a estudar profundamente. Fui convidado para fazer um curso para instrutores de tiro civil, porque eu já tinha trabalhado em cursos de instrutores de tiro institucionais. Tá? Porque o curso de tiro é esporádico. Né? Fui convidado a fazer o curso de tiro. Quando eu estudei, eu vi que era muito tempo, no mínimo 10 dias. Né? Falei, cara, eu não consigo fazer esse curso de tiro, porque é muito tempo fora de casa. Né? Eu dou aula no Fox, né? No Fox Concursos. Sim. Também tenho meus plantões e tudo mais. Foi aí, quando eu estudei a matéria, eu verifiquei que boa parte dessa matéria era técnico-teórica. Então, histórico de arma de fogo, todo direito relacionado, né, legislação relacionada à arma de fogo, classificações. Foi aí que eu comecei a pensar, peraí, todo esse conhecimento técnico, teórico, pode ser passado online, não é? E você ter uma base para chegar, por exemplo, num curso de formação, já sabendo muita coisa. E mesmo pelo vídeo, eu consigo te passar procedimento, você consegue entender os porquês, ok? Por exemplo, o recuo da arma, né? Por que a arma recua, certo? A arma recua porque, a partir do disparo, lei de Newton, ação e reação. Se ela estivesse no espaço sideral, ela recuaria para trás, confere? Quando você empunha a arma, você coloca uma alavanca. Quanto mais alta a sua mão estiver, menor vai ser a alavanca, menor vai ser o recuo. Então, são dicas que você consegue dar a explicação e pode ser feita online. E aí você reduz a parte presencial. Foi aí que eu decidi aceitar fazer esse curso. Então, vamos fazer, né? Fizemos esse primeiro curso e a parte online ficou tão boa que ela se bastou. Entendeu? Ela se bastou. E aí, ficou lá o curso. Aí, como eu dou aula no Fox, né? O Fox é um grupo de educação que, inclusive, tem a faculdade. O Fox acabou me convidando. Falei, escuta, não tem nenhuma pós-graduação nessa área. E esse é um assunto muito relevante, inclusive para o concurseiro, que já quer chegar no curso de formação, porque no curso de formação, em regra, armamento e tiro é uma matéria. E eu já vi vários alunos, porque eu já fui instrutor em curso de formação, né, na NP, certo? Acho que eu já formei, acho que 4 ou 5 turmas, certo? De alunos, não mais. Só na NP, formamos no Nordeste, em vários estados. Eu já vi vários alunos reprovaram no armamento, inclusive na teoria. Então, se você já entregar o aluno mais preparado, ele aproveita muito melhor o curso, porque ele não chega com esse sentimento aí que você, nossa, meu Deus, a arma é mágica. O que é uma arma? O que é isso? O que é aquilo? E o curso é assim, o CFP, ele é muito legal, mas ele tem uma pressão muito grande. Muito Você grande. chega lá, você se... E assim, eu vou contar a minha história. Eu me deparei com a instrução de tiro, assim, eu nunca tinha ouvido falar nada. E assim, eu tive muita dificuldade, por exemplo, em manejar a arma e tal, e muita dificuldade na parte teórica, porque... Então, assim, você chegar com pré-conhecimento, eu acho que ajuda bastante, me ajudaria bastante no meu CFP, sabe? Não tenho dúvida. Veja, tanto é que você passou. Eu não estou dizendo que é fundamental e que você precisa disso para passar no curso. Agora, quando você chega num curso de formação, que já tem pressão de todas as formas, né? Você já chega com essa carga a menos, né? Você já entendeu o processo, sabe que é uma arma de fogo, preferencialmente já foi atirar, já entendeu como é que faz o disparo, porque depois que eu aprendi a atirar, irmão, para mim virou mel com açúcar. Eu tive dificuldade, inclusive, no meu curso de formação como policial, porque eu achava que sabia atirar e não sabia. Né? Eu vi muita gente sofrer no meu curso de formação. Depois que eu entendi o processo, falei, só isso? Hoje eu farei aquele curso com o pé nas costas, porque eu entendi o processo.
Então, isso é muito legal para que o aluno chegue, então, no curso de formação, já com um conhecimento prévio, para que ele possa aproveitar melhor o curso. Inclusive, ter uma nota melhor e, talvez, uma classificação melhor, né? Porque a nota também pode interferir na classificação. Sem contar depois no desenvolvimento do seu trabalho. Né? Porque quando você chegar para trabalhar, você se deparar com a espingarda calibre 12. E agora, o que eu faço? Você se deparar, porque você muitas vezes vai se deparar com armas com as quais você nunca teve contato, mesmo tendo feito o curso de formação. Você pode aprender uma arma na pista que você nunca teve contato. Se você tem o conhecimento dos princípios prévios da segurança, do manuseio, independente da arma, isso o curso de formação não te ensina, ou melhor, difícil o curso de formação que ensina de verdade, tá? Você vai ter muito mais facilidade. Tá? Foi aí que a gente fomos convidados pelo Focus para fazer essa pós-graduação, tá? E aí, hoje em dia, graças a Deus, quem faz se apaixona pelo mundo das armas, porque é um mundo efetivamente apaixonante. Legal. Então você faz uma pós que vai te ajudar no teu trabalho, você vai ser um profissional diferenciado, Sim. Você pode ganhar pontos, né? Porque assim, a PRF, por exemplo, tem títulos, para quem não sabe, né? É reconhecido pelo MEC, né? Sim, reconhecido pelo MEC. Reconhecido pelo MEC. E você vai também ter um CFP até mais tranquilo, né? Porque você já tem uma base teórica que não é dado em outros lugares, né? O concurseiro, ele sabe muito de direito, ele sabe muito, né, da preparação física, mas chega na hora lá do curso de formação e vivencia isso. Você fica, né, meio perdido, né? Eu fiquei um completamente, pouco perdido, assim. Completamente. Detalhe, psicologicamente. Sim. Porque o armamento, ele infelizmente, né, no Brasil, mas no mundo, mas especialmente no Brasil, a arma de fogo, ela criou-se uma mística, quase que um objeto vindo do inferno para destruir o mundo. Quando, na realidade, é um objeto como qualquer outro. É um objeto como qualquer outro. Mas em outro momento a gente debate sobre isso. Tá? Então, o que gera no aluno medo? Eu já vi aluno jogar arma no chão e chorar no primeiro tiro. Olha que interessante. Porque tem aquela carga emocional. Então, o aluno chega com medo, chega preocupado. Quando você quebra isso antes, ele aproveita muito melhor o curso. Muito melhor. É verdade. Sem contar que muitas polícias, muitos dos que nos procuram hoje, por quê? Porque a gente, né, acaba na rede social tendo que dar dica e tal, o aluno procura, essa pós-graduação é boa, não é boa. Então, muita gente que procura quer a progressão funcional, né? Quer a progressão funcional, ou quer valendo pontos. Por exemplo, muitos PRFs querem se tornar instrutores na PRF e colocam ali no seu currículo, porque é um processo seletivo, né? É um processo seletivo. Coloca ali no seu currículo para tentar se tornar instrutor da PRF, ser selecionado para fazer o curso de instrutor. Então, eu só vejo vantagens, especialmente para quem gosta da área. E a lato sensu não tem formação específica anterior, a única exigência que seja formado e tenha nível superior. Legal. E tem um descontinho aí para quem fazer o curso, professor? Ah, detalhe. Ela é uma pós-graduação 100% online, tá? Você vai fazer da sua casa. Isso que é interessante. Por quê? Porque as aulas estão lá disponíveis, você acessa. Detalhe, o corpo docente é um corpo docente sensacional, não sou só eu, né? Eu sou o melhor, é lógico, e o mais bonito, mas não sou só eu, né? Nós temos, por exemplo, 2 juízes ministrando, e juízes que se formaram também. Nós temos uma doutora em História, professora Carla Curtis, que é doutora em História, tá? Nós temos delegado de polícia, temos um especialista em balística. Cara, a balística é um assunto muito apaixonante. Sim. E a gente tem um cara que é fera demais em balística, chamado Fabrício Rocco, certo? Que ele também ministrou aulas na pós-graduação, sabe? Então, cara, é um plantel de instrutores. E o professor Maurício Fedato, que é 7 vezes campeão brasileiro de tiro, foi 15 vezes campeão paranaense, ele já representou o Brasil em competições internacionais. Então, eu tenho ali uma mescla da segurança pública, comigo, por exemplo, dando uma visão de segurança pública, de um tiro defensivo, explicando, são muitos fatores, é um assunto infinito aqui para a gente conversar. E ele falando sobre a parte técnica efetiva, um cara que entende muito sobre esse assunto. Entendeu? Porque no Brasil não tem formação regular, né? Isso é um grande problema. E o desconto aí para o pessoal, vai ter? Eu vou falar com o pessoal, vou falar com quem manda. Mas eu acredito que é bem possível, sim. O pessoal bem flexível, quando eu falei que veio para cá, eles ficaram muito contentes, né, pelo convite, principalmente pelo reconhecimento. Tá? Eu vou falar com o pessoal lá, eu acredito que é possível, sim. Vamos dar um desconto, então. Quanto você quer de desconto? Depende de quanto. Você que manda. Já. Vou deixar o link aqui embaixo, então. Ó. Quem então já deixa. Eu vou falar com o pessoal
com quem manda de verdade, e a gente já deixa um link aqui, surpresa, com descontaço. Eu vou pedir um descontaço para todo mundo que entrar aqui. Legal. Ó, pessoal, eu sei que muita gente quer fazer pós. Daí, às vezes, a pessoa vai fazer uma pós que não tem a ver, Nada, que é chato, que é um processo... E assim, essa semana, só semana passada, 2 pessoas vieram. Então, você já aproveita, já faz uma pós para... Pensando já quando você vira policial. Porque, assim, para que você vai fazer uma vez uma pós numa coisa diferente que você não vai nem utilizar na tua carreira? Então, para quem quer realmente ser um profissional de verdade, quem quer ter diferença no concurso e quer aprender algo que realmente é muito interessante, então o link está aqui embaixo para você acessar e vai ter um desconto. Vai ter desconto, seu chorão, vai ter desconto. Se sou a cara de pidão aí, eu vou pedir um desconto. Só um detalhe interessante, eu lido com concurso há muito tempo. A gente ajuda os alunos, você também, né? Ele faz um trabalho espetacular. E já passou aquela época do cara desesperado, estudando 10 horas, se matando, morrendo, acabando com a família. Isso já passou há muito tempo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos alunos estão nos procurando e passam a estudar. Ele diz, cara, é o momento que eu me desconecto. Isso é importante, higiene mental. Porque é um assunto completamente diferente. Cara, é apaixonante, é divertido, é interessante. História da arma de fogo. Por exemplo, você sabe por que o revólver chama revólver? Quem inventou o revólver foi Samuel... Inventou não, ele adaptou na realidade, chamado Samuel Colt, né? Ele disse que Deus criou os homens, Samuel Colt tornou os homens iguais. É muito interessante essa frase, né? Sabe por que o revólver chama revólver? Cara, quando eu passei 20 anos lidando com arma, 13 anos com as armas, eu não sabia. Simples, porque ele tem um tambor que se revolve, gira, direita volver, esquerda volver. Sabe? Então, são informações. Sabe que tem revólver semiautomático? Sabe que é uma arma automática? Cara, é muito assunto, muito interessante, ok? Lá, inclusive, o delegado que ministra aulas, ele fala dos aspectos práticos relacionados à utilização da arma de fogo. Isso é muito importante. Porque a legítima defesa, uma coisa é que você estuda para concurso. Outra coisa é você na prática ali. Você, o bandido, tem que resolver. Ele traz dicas muito interessantes. Quer ver um exemplo de dica interessante? A ideia que era pregada do double tap, né? 2 disparos, de atirar na perna. Isso não existe. Se for voltado para a sobrevivência, o policial ele vive para sobreviver, ele sobrevive, você vai ver que a reação não convencional é o que conta, é resolver o problema o mais rápido possível. Então, a história dos 2 disparos, que muita academia de polícia ainda ensina, isso acabou há muito tempo. Só que no Brasil isso ainda não chegou. Então, nós trazemos uma doutrina efetivamente moderna, a história de atirar na perna, disso, daquilo, do calibre mágico, né, do stopping power, que não existe stopping power, não existe calibre mágico, sabe? São coisas que são apaixonantes e quando eu comecei a aprender, minha cabeça explodiu. Então, a gente agora tem esse aluno que vem, que está lá no estresse, que está preocupado, que está isso, que está aquilo, e quando se depara com um assunto interessante como esse, é uma higiene mental. Né? Então, ele ganha um boost além da motivação, né? Porque ele se vê ali operando aquele instrumento agora com muito mais confiança. Então, eu acho muito interessante. E qual hoje, o que você vê hoje de grande vantagem de ser um policial penal federal? Quais são as desvantagens da carreira? O que você vê hoje assim de interessante aí para quem pretende fazer esse concurso? Minha primeira grande vantagem, primeiro, assim como a PRF, é carreira única, né? Então, isso, para mim, como eu já expressei, é fundamental. As pessoas não entendem isso, né, Marcelo? Isso só na prática. E eu vivi em outro nível de relacionamento nível. até, né? Exatamente. Então, carreira única, para mim, é fundamental. Por isso, eu acredito que, assim como a PRF, é uma ótima opção. Tá? Uma segunda opção muito interessante relacionada à Polícia Penal Federal, ao menos no que tange a sua estrutura de hoje, porque ela vai mudar muito em breve, né? Se especialmente essa PEC da segurança pública passar, vai haver mudanças e também uma nova estruturação, criação de vagas. Não vai ser agora, por isso a gente trata disso agora, né? Mas no futuro isso vai acontecer. Mas, por enquanto, essa característica que é interessante na Polícia Penal Federal, que é diferente das outras polícias, tá? Que é uma finitude do trabalho em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? O PRF, você foi PRF, nas suas 24 horas de trabalho, se você quiser, você trabalha. Você fica lá parando na pista, todo carro, você para. O policial civil, nas suas 24 horas de trabalho, se ele estiver no plantão, se ele quiser, ele investiga. Ele vai, né? O nosso trabalho, ele tem um quê de finitude. Por quê? Porque a nossa principal função é de guarda, ok? É de transporte
não é? É de guarda e da prestação de tudo aquilo que é necessário para que a execução penal traga segurança para a sociedade, ok? Então, em tese, você não leva trabalho para casa. Isso é muito interessante. Você não leva trabalho para casa. Você tem uma pressão muito menor nesse aspecto profissional. Por exemplo, no meu trabalho, como nós trabalhamos aquartelados, isso é uma característica interessante, o meu plantão roda lá com X agentes. Aí vamos imaginar que eu estou aqui, pá, furou o pneu do meu carro. Eu vou chegar atrasado. Eu sei que o trabalho lá vai rolar. Na PRF, não, irmão. Na PRF você está em 2. Se o cara não chegar, o cara vai ficar puto com você, mesmo que você tenha justificativa. Então, uma pressão muito maior. Se você ficar doente e botar um atestado, o seu chefe vai ficar puto contigo. Não é porque ele é mais puto que os outros. É porque isso vai gerar um problema muito maior do que no meu. No meu, eu tenho X pessoas trabalhando, o chefe vai e reorganiza. Você vem para cá, porque ele consegue, já que nós estamos aquartelados. Então, o nosso trabalho, nesse aspecto, ele é aquartelado. Você entendeu? É diferente do PM, que vai para a rua se o outro não estiver ao lado e não consegue ir. Isso gera um transtorno, uma confusão, puxa não sei quem, puxa não sei quem. E o meu trabalho se encerra no término do plantão. Vou para casa, tranquilidade. Tranquilidade. É possível que eu seja acionado, mas diante de uma emergência. E emergência no sistema federal é muito de longe a exceção. Então, isso é uma grande vantagem para a saúde mental do servidor. Porém, como desvantagem, o contato, a tensão. Então, nós temos também, assim como nas outras polícias, mas o nosso também tem, por exemplo, um alto índice de suicídios. Tivemos, salvo engano, agora no Acre, né? Um delegado, acho, salvo engano, que se suicidou. PF, né? Tá? Delegado PF. Você não imagina um delegado se suicidando. Nossa, é o emprego dos sonhos. Mas acontece. Então, nós temos também um alto grau de suicídio. Por quê? Por conta da pressão. E essa pressão ocorre por vários fatores, né? Primeiro, pelo fator em si, de nós estarmos custodiando as principais organizações criminosas. Então, todo policial penal federal tem que ter um cuidado redobrado. Outro ponto importante, não se ataca o policial, se ataca o sistema. Isso quer dizer que pode ser qualquer um. Qualquer um. Então, os colegas que foram vítimas de ataques, eles foram escolhidos aleatoriamente. Tá? Literalmente aleatoriamente. Uma por ser mulher, tá? E ela foi atacada, nós acreditamos, a investigação acredita que um dos motivos foi esse. O outro colega, porque estava na padaria, foi identificado. Tá? Então, era para ser outro, e acabou não dando certo. A Campana, e, né, por uma traje, inclusive, grande amigo meu, instrutor de tiro formado comigo. Tá? Então, tem esse ponto que é negativo, essa pressão. Tá? Mas pressão, toda a polícia tem. Por quê? Porque o tiro de fuzil de uma organização criminosa mata tanto quanto 22 bandidinho, pé de chulé que o PM tem que abordar na rua. Que o taxista pega. Esses dias eu peguei um Uber em Brasília, o cara estava contando que foi sequestrado no Uber dele, mano. Caramba. Então, toda a profissão, o gerente de banco, que é hoje em dia ainda mais com um bloqueio de cidades, né? O gerente de banco está sendo sequestrado. Então, é uma pressão também. Só que aí é saber lidar com essa pressão. Tem que saber lidar com essa pressão. Então, tem esses pontos aí, positivos e negativos. Certo? Perfeito. Tem a questão remuneratória, que eu acho que é importante a gente citar. Tá? Questão remuneratória é importante citar. Por quê? Porque o subsídio ficou aquém daquilo que nós esperávamos, e é natural porque a União criou, né, que já existia uma espécie de hierarquia, né? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e agora a nova polícia é óbvio que ganharia menos, remuneratoriamente falando, que a Polícia Penal Federal. Mas a gente tem que olhar o todo, né? Tem que olhar o antes, tem que olhar o depois. Então é muito fácil você ficar insatisfeito olhando o juiz ganhar. Mas se você olhar para trás o quanto eu ganhava, né? Não houve acréscimo remuneratório nesse momento, isso é importante citar, apesar da mídia ter falado em 60%, não houve. A minha remuneração antes de ser polícia e agora é praticamente a mesma, mas agora subsídio, agora polícia, agora nível superior, agora o céu é o limite. Tá? Então, quando você olha para a PRF, poxa, está um pouquinho melhor. Para a PF, poxa, está um pouco melhor. Mas, em compensação, tem vários outros fatores que, em minha opinião, tornam a carreira policial penal federal extremamente atrativa. E um outro ponto muito importante é que é a única polícia que tem efetivamente espaço para crescer. Agora, a Polícia Rodoviária Federal, com essa criação aí da POF, né? Se tornar realmente a POF, acho que vai ser um grande avanço também. Mas a minha é a única que tem espaço para crescer. Porque é uma área que as duas polícias não querem atuar. E eu quero muito. Perfeito. Excelente. E as perspectivas agora, né? Teve concurso, acho que foi 2022, né? Isso. E daí agora
teve a prorrogação do prazo, esse concurso ele vale até quando? Você lembra, Marcelo? Acho que é 2026. 2026. Até maio de 2026. Só que nós temos um problema, que é a quantidade de vagas. Né? Nós temos 1.600, salvo engano, cargos vagos, e agora praticamente todos foram ocupados com essa turma remanescente. Então, para que haja uma nova turma de remanescentes ou um novo concurso, ao menos por enquanto, tem que haver a criação de vagas, que é um pedido nosso também. Haja vista que as atribuições da Polícia Penal Federal, elas cresceram tanto ao longo desses 8 anos, que aquela perspectiva que se tinha no passado já não se contempla nem de longe. Só que criação de vaga é uma briga política, que envolve perspectiva de despesa. Então, a gente já está nessa luta. Então, o novo concurso, ele está atrelado à possibilidade de criação de vaga, ao menos imediatamente. Se não criar vaga, vai ter que depender de novas vagas surgirem, porque o que vai acontecer, um movimento interessante agora com a Polícia Penal Federal. Muita gente que estava na boca da aposentadoria não se aposentava porque não era subsídio. Agora, com subsídio, criou-se as condições para me aposentar mais tranquilo. Então, muita aposentadoria. Muita gente vai começar a pedir agora. Inclusive, na última reunião que tivemos na secretaria com o próprio secretário, o diretor-geral do sistema, né, futuro diretor-geral da Polícia Penal Federal, que está sendo organizado isso ainda, ele já solicitou o estudo justamente para a previsão aí de vacância em razão das próximas aposentadorias, justamente para a possibilidade de novo concurso. Mas não tem nada certo. Das 3, a que tem menor possibilidade hoje é, sem dúvida nenhuma, a Polícia Penal Federal.